Olá, gente querida, é muito bom estar falando para você. Estou gravando esse vídeo no domingo da ressurreição. Eu prefiro usar a expressão domingo da ressurreição do que domingo de Páscoa, porque domingos de Páscoa existiram muito antes da ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma tradição judaica que era comemorada muitos séculos antes, mas domingo da ressurreição é um evento totalmente novo e maravilhoso que marca o centro da nossa fé, que é a vitória do nosso Senhor Jesus sobre a morte. E isso é a certeza da nossa vida eterna também. Então, não importa também se você está assistindo esse vídeo no próprio domingo da ressurreição ou em qualquer outro do dia, porque o que importa é a mensagem desse dia maravilhoso, que é o fato de que o Senhor Jesus está vivo. Talvez você esteja assistindo também, o que tenha traído a você foi o título um pouco diferente desse vídeo, falando de Jesus e Anastácia. Esse título me veio à mente porque nessa semana mesmo eu estava pensando numa passagem que é um evento muito interessante, é um acontecimento da vida do apóstolo Paulo, portanto bem depois da ressurreição de Jesus, mas é uma ocasião que traz um evento e uma lembrança muito importante para a gente. Nessa ocasião o apóstolo Paulo estava na Grécia, para ser mais exato, em Atenas, e para ser mais preciso ainda, ele estava no Areópago, que era um espaço onde as pessoas se reuniam para debater, para ouvir ensinamentos novos. Enfim, quem estava ali eram pessoas que gostavam de refletir, de falar sobre as coisas da vida. E Paulo vai ali para compartilhar Jesus Cristo com aquelas pessoas. E aí, quando Paulo está falando, há uma reação das pessoas que o escutam que é uma reação muito interessante. Essa passagem está no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler só um versículo, que é o versículo 18. Atos 17, 18, que fala para a gente desse encontro de Jesus com alguns filósofos e outras pessoas que estavam escutando. O encontro de Paulo com essas pessoas. Diz assim o texto: E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, que eram escolas filosóficas daquela época, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Eles diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Bem, muitos nomes próprios têm origem em palavras do uso comum. Por exemplo, se o seu nome é Letícia, você sabe que o seu nome significa alegria. A palavra Letícia, uma palavra mais antiga, significa alegria. Assim também, quando Jesus é pregado aqui por Paulo, ele não é anunciado sozinho. Os ouvintes ouvem Paulo falar de Jesus e da ressurreição. E a palavra ressurreição, na língua daquelas pessoas, no grego, é uma palavra que parece um nome próprio, feminino. É a palavra Anastasis, de onde vem o nome próprio em português Anastácia ou Anastácio. E o que acontece é que as pessoas pensam que Paulo está anunciando uma coisa que era muito comum naquela época. Muitas crenças, muitas filosofias falavam de casais de deuses. Se você olhar as histórias antigas, as mitologias, muito comuns falar de um deus e a sua esposa. Enfim, os deuses eram muitas vezes apresentados em casais. Então eles pensam que quando Paulo fala de Jesus e Anastasis, está falando de um casal de deuses. Isso me levou a lembrar de um fato, que na antiguidade, e não é esse o único momento, várias passagens bíblicas em que se fala, em que Jesus é anunciado, sempre os cristãos falam da ressurreição como um fato central da fé. E Paulo falava isso de uma forma tão intensa que as próprias pessoas achavam que ele estava falando de duas pessoas, de um casal de deuses. E então a conversa vai se desenrolando, Paulo vai explicando, falando de Jesus na história, de como a vinda do Messias se conecta até mesmo com a esperança das pessoas que não eram judias, os não-judeus. E conforme ele vai evoluindo na sua conversa, ele explica que a ressurreição a que ele está se referindo é a ressurreição física mesmo de Jesus. A vitória de Jesus sobre o pior inimigo que é a morte. Quando
Paulo esclarece isso, aí isso provoca uma reação nas pessoas, algumas reações nos seus ouvintes. Alguns começam a zombar, achando muito absurdo. Talvez para eles fosse mais fácil entender um casal de deuses do que alguém que voltou dos mortos, que venceu a morte. Outros dizem assim, olha, essa conversa já foi bem, já se alongou bastante, nós vamos te ouvir em outra ocasião. Enquanto outras pessoas ouviram, ficaram impactadas, marcadas e creram em Jesus Cristo. Pois bem, o que esse episódio traz para nós é o fato de que a nossa fé ela é baseada em Jesus e na sua vitória sobre a morte. Não só na sua morte, mas na sua ressurreição também. A ressurreição é um fato que não pode ser separado da vida e da morte de Jesus. A obra de Jesus tem a sua continuidade na sua ressurreição e na sua subida aos céus. Isso deve impactar a nossa vida. A gente deve sempre lembrar que o nosso Salvador não está morto. Para nós, pessoalmente, como cristãos, isso é uma palavra de esperança completa, porque nós não seguimos um líder que foi maravilhoso, sem igual, que deixou uma série de orientações, mensagens fantásticas que não têm semelhança na história do mundo, uma pessoa justa e que foi injustamente capturado, perseguido, capturado, morto. A história não é apenas essa. Nós não seguimos apenas uma história de uma pessoa e os ensinamentos que essa pessoa deixou, mas nós seguimos o Senhor que está vivo ainda hoje. E a promessa de Jesus ressuscitado é que Ele estaria com a gente todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, a ressurreição é inseparável de Jesus. Para esses ouvintes que nunca tinham escutado falar de Jesus, da ressurreição, a coisa era tão ligada que eles acharam que era um casal. Para nós, essa realidade também tem que ser extremamente ligada. O nosso Salvador é aquele que venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vida eterna e da nossa ressurreição. Isso é importante para mim e para você, especialmente em dias quando nós nos sentimos abatidos, quase que derrotados pelos poderes mortais, pelos poderes da morte. Nós devemos nos lembrar e fortalecer a nossa vida, nos encorajar nessa realidade. O Senhor Jesus está vivo. Ele não apenas ressuscitou no passado, mas Ele está vivo hoje do nosso lado. E além disso, é a mensagem para a gente dividir com os nossos amigos, a mensagem que vai trazer esperança, a certeza de que Jesus está vivo, não apenas de que Ele foi um mestre no passado, mas que Ele venceu a morte, está vivo e cuida de nós, e até hoje a sua obra está em ação em nosso favor. Que seu coração se fortaleça para esse domingo da ressurreição e para todos os dias em que eu e você podemos viver, experimentar o poder da ressurreição de Cristo e dividir com outras pessoas esta palavra de graça, de amor e de esperança. Que a tua vida se fortaleça, minha irmã, meu irmão, e compartilhe essa verdade com seus amigos. O Senhor Jesus ressuscitou, está vivo e um dia vai voltar para a gente se encontrar com Ele. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada. Amém.